Oi, meu amigo, oi, minha amiga. É muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre nós estamos abordando um livro maravilhoso, que é o livro de Êxodo. Mas não podemos deixar de estudar o livro de Êxodo e não falarmos de um aspecto que é o cerne dele, o centro dele, que é a aliança que Deus fez com o seu povo. Mas como vocês já sabem, eu não estou aqui sozinha. Hoje eu estou aqui com o Tato. Oi, Tato. Tudo bem? É um grande prazer ter você aqui para juntos falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. O prazer é todo meu. É um Ai, prazer que ter bom. conosco, né, nessa tarde. Sim, e eu também estou aqui com o Edinho. Muito obrigado por estar aqui conosco, Edinho. Obrigado, Aninha. Obrigado, Tato. Estamos juntos nessa empreitada. Você que está conosco aí, permaneça. Eu sempre falo, permaneça com a gente até o fim, tá? Não desista, que você vai ter coisa boa aqui. Vai ser momentos inesquecíveis. Um abração para vocês. Como eu disse, a lição que nós vamos estudar hoje é a Aliança no Sinai, a lição de número 8. E nossa, tá passando muito rápido essa lição, hein? Já estamos demais. na lição de número 8. Mas vamos agora ler o nosso verso para memorizar, verso áureo, como você desejar chamar, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, dos versículos 4 a 6. E na versão da lição diz assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse versículo, ele é o centro de todo o estudo da lição de número 8. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele em partes. O que você achou da primeira parte, Edinho? Que começa falando, vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Então, eu grifei aqui alguns tópicos interessantes, alguns verbos, como o verbo levar, né, o verbo ouvir também, o verbo guardar. E a gente percebe aqui a preocupação de Deus fazer as diferenças. Como o nosso Deus, ele é detalhista. Então ele tira o povo dali, do cativeiro, e agora, como você bem disse aí na leitura do verso, um povo peculiar, uma nação diferenciada, uma nação santa. Por quê? Porque dentro do contexto aqui, eles viviam dentro de um sistema politeísta. Nós estudamos algumas lições passadas que havia muitos deuses no Egito. Mais de 1000 deuses, se eu não estou Isso, enganada. vários deuses. Então era um sistema ali politeísta. São vários deuses sendo adorados ao mesmo tempo. Então agora Deus vem e tira eles, Deus escolhe eles com um dedo. Isso é importante para nós. Deus aponta o dedo e fala, é eles que eu quero. Foi lá e tirou com mão poderosa, braço forte, a gente sabe disso. E agora vocês vão ter um sistema monoteísta, ou seja, um único Deus, Deus verdadeiro. Então percebe, irmãos que estão aqui, você que nos assiste também, como Deus se preocupa, porque Ele que nos criou. Então Ele, ao momento que nos criou, Ele quer que nós também o reconheçamos como Deus vivo, Deus verdadeiro. E Ele merece esse reconhecimento. Sim, e aqui sim. Ele vai trabalhar, a gente vai ver dentro da lição, no decorrer da lição, como Ele vai trabalhar na mente dos escravos, que agora não eram mais escravos, eram homens e mulheres livres para adorar. Sim, e ainda aqui no verso a gente vê o centrinho dele fala assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Tato, você percebe que quando Deus fala que quando vocês ouvirem a minha voz, é porque eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus, há muito tempo. É uma coisa, isso aqui me tocou muito, porque nós sabemos que o povo de Israel, ele foi nação escolhida de Deus, né? Mas por ele deixar de ouvir a voz de Deus, eles foram levados cativo há 400 anos no deserto, né? E agora Deus vai lá com mão poderosa para tirar eles. E agora o desejo de Deus como Pai
é trazer eles para perto, né? Dizer, agora eu quero que vocês ouvem a minha voz, como um pai, né? O pai sempre fala para o filho, filho, ouve a minha voz. E ele diz, ouve a minha voz atentamente, porque eu quero ser o vosso Deus. Eu quero que vocês estejam perto de mim, e para vocês fazerem a minha vontade, e agora não mais sofrer aqui que vocês sofreram lá, que agora vocês estão libertos do pecado, do cativeiro, agora vocês estão perto de um Pai eterno, de um Pai de amor. De um Pai amoroso. E o nosso Deus é maravilhoso demais, porque mesmo essa nação que ficou sem ouvir a voz dele, ele tem ainda o desejo, ele tinha e permanece tendo o desejo de tornar eles propriedade peculiar, nos tornar propriedade peculiar deles. E sabe, eu faço um link aqui com o verso para memorizar e a imagem, aonde a gente vê a tábua dos 10 mandamentos dentro de uma aliança. Deus queria fazer uma aliança com o seu povo, e ele escolheu um lugar especial que foi o Sinai. Isso daqui, Aninha, eu fiquei impressionado, porque quando se fala em aliança, se fala num concerto, né? Sim. Deus queria fazer um concerto com o seu povo, e essa aliança, nós dizemos hoje, muitas pessoas dizendo que a aliança que Deus fez com o povo, ela acabou, mas a aliança de Deus é eterna, Deus não muda, né? Então Sim. essa aliança, nós podemos fazer aqui o símbolo de um casamento, né? Que quando um casal se põe uma aliança, né, Dinho? É um símbolo de fidelidade, e era o que Deus queria fazer com o seu povo, que o seu povo fosse fiel a ele, né? Então por isso que ele quis fazer essa aliança com o seu povo. A gente percebe aqui a persistência de Deus. Ele tentou com Adão e Eva, Isso. Adão e Eva não deu certo, fracassaram, caíram no pecado, né, e infectou todo o planeta Terra, e agora Jesus vem e tenta reatar essa aliança. Aí vem o dilúvio, ele reata ali com uma Noé. nova aliança com o uma nova arco-íris. aliança, que na realidade, Aninha e Walter, e amigo que nos assiste aí, essa aliança é a mesma, desde o Éden. A gente vai ter mais longe, essa aliança, ela começou lá no céu, com os seres criados. A aliança essa que os outros mundos não caídos, até hoje preserva. Sim. Então percebe como Deus vai trabalhando, e agora ele vem, depois de 4 séculos, que o povo estava cativo, ele fala, eu vou reatar essa aliança, ou seja, eu vou persistir. Então nós temos um Deus perseverante, um Deus que podia abrir mão de tudo. Vocês não querem mesmo? Então vou esquecer Não vocês. vou insistir, Não vou insistir. aí vocês aí, eu vou procurar outro povo. A gente não faz isso, Aninha? um monte de vezes. No trabalho, às vezes na igreja, às vezes em casa, na comunidade. Vocês não querem nada mesmo, não querem saber de nada, então... Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu achei interessante, como o Edinho estava falando, que Deus, ele é um pai tão amoroso que ele não desiste dos seus filhos, né? Amém. Então eu queria falar para as pessoas que estão assistindo que Deus, ele vale a pena nós servir Ele, porque Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre quer nosso bem. Agora depende de mim, depende de você. Se você estender as mãos, Deus vai te pegar pela mão e vai te conduzir. Agora, se você virar as costas para Deus, Deus vai esperar você voltar-se para Ele. Sim, é tudo uma questão de escolha. Escolha. É escolha. Quando nós vamos para a parte de domingo, já começa com o título No Monte Sinai. E o textinho no início fala assim, Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhe daria a tábua dos 10 mandamentos, ou o decálogo. E sabe o que eu acho interessante? É que em hebraico aqui o nome do Monte Sinai é Jebel Muzá, que quer dizer o Monte de Moisés. Eu achei muito interessante isso, né? Porque a gente não, com tanto tempo que a gente estuda a Bíblia, e agora aqui nos detalhes, nós percebemos até a altura do monte, né? Está tudo dito aqui para nós na lição, e sabemos que foi de lá que Deus chamou Moisés para ir tirar o povo do Egito, né? Aquele não era um local qualquer. A gente vê que várias coisas aconteceram Até Elias passou pelaquele lugar. Exatamente, não era um pontinho qualquer no deserto. A gente pode colocar que ali era um local onde Deus escolheu para se comunicar com os seus profetas. Sim. Elias e Moisés. Muito E bem. eu achei isso fantástico. A gente fala muito na questão da teofania. Sim. A teofania é a manifestação de Deus. Então Deus já tinha manifestado ali em algum momento o próprio Moisés.
em algum momento atrás, alguns anos atrás, e também com Elias, como você bem disse aí. Então percebe como Deus, eu não quero ser repetitivo aqui, mas a gente percebe como Deus, Ele quer trabalhar na mente da pessoa de forma didática. Sim. Porque quanto mais você repete aquele processo, mais você fica bem. Tem um ex-jogador de futebol, que agora é treinador, ele é o maior goleiro que bateu falta em todas as épocas, chama Rogério Ceni. Você deve conhecer. Ah, sim. E ele falou, o segredo dele ter sido um dos maiores batedores de falta de todos os tempos, foi o quê? A repetição, a persistência, o treinamento. E é assim que Deus trabalha conosco. É verdade. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, e aí uma dica para você que nos assiste, você que aceita a Bíblia como uma regra de fé, como um mapa, como um manual do ser humano, quanto mais você estudar a Bíblia, mais você vai crescendo em conhecimento, mais você vai tendo a possibilidade de memorizar textos, e aí você se torna uma pessoa diferenciada, não no contexto intelectual, mas no contexto religioso. Então a gente percebe aqui, né? Deus, ele separa Moisés, ele separa Elias, agora ele separa o povo dentro de um contexto religioso, para ser o diferente, Sim. ou seja, para ser separado das Sim. outras nações. Ainda a gente continua vendo aqui e chegamos na parte em que fala que o povo de Israel ficou ali durante um ano. Parado ali no pé do monte durante um ano. E eu fiquei pensando durante o estudo, por que um ano? Para que a necessidade de um ano? E quando nós começamos a construir um novo hábito na nossa vida, a gente tem um período de desconstrução, um período de estabelecimento, para depois ele se tornar um hábito. Eu fiquei pensando, Deus deixou eles ali no deserto, no Monte Sinai, durante um ano, para desconstruir as crenças antigas deles, começar a instaurar as novas, para eles se tornarem ali um povo separado. Para eles receber os decálogos, né? O decálogo dos Sim. 10 mandamentos, eles tinham de estar preparados, porque dentro deles tinham trazido do Egito, ainda até ali eles estavam trazendo o quê? Aqueles 400 anos que eles viveram lá, a idolatria estava dentro deles, né? Então, esse ano foi para que eles esquecessem de tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás, né? E agora Deus podia passar as suas santas leis para eles, para que eles pudessem viver de acordo com a vontade de Deus, né, Aninha? Sim. Então, Aninha, é a garrafa, e aí você quer tirar o ar de dentro da garrafa, então você vem e enche ela. Sim. Então foi mais ou menos isso que Deus fez com o povo. Queria tirar da mente de tudo aquilo que estava obstruindo a operação do Espírito Santo, para começar ali um novo sistema de adoração de forma correta. Interessante Com certeza. essa observação tua aí. E eu também tirei outra conclusão que eu quero compartilhar com vocês. Em alguns momentos na nossa vida, a gente fala que a gente está passando pelo deserto. Tem até uma música meio pentecostal, que ficou meio popular, falando que eu vou passando pelo deserto, dando glória a Deus. Mas é no deserto que Deus nos ensina. É no deserto que Deus nos purifica. Com certeza. É no deserto que Deus nos mostra o caminho errado que a gente está passando e nos conserta para voltar. Então, se nós às vezes estamos estagnados em alguma coisa e a gente fica pensando, Deus, por que eu ainda estou aqui? Por que eu permaneço aqui? Porque parece que todo mundo cresce e eu estou parado. Não está parado. Deus está nos purificando, nos ensinando, para assim podermos seguir em frente. Com certeza. Porque, vamos imaginar, e se Deus tivesse deixado esse povo ter saído direto do Egito para a Terra Prometida? Eles teriam continuado com aqueles costumes do Egito? Muito provavelmente. Com certeza, né? Eles iriam querer ouvir a voz de Deus? Não. Parando para pensar ainda, eles poderiam até ter se misturado com os povos que viviam ali no meio. Então, no caso, o mesmo processo que ele fez com Moisés, que ficou 40 anos ali, Sim. pastoreando as ovelhas, ele fez agora, é claro, com um ano, 40 anos ali, peregrinando. Uma outra didática de uma com outra eles. forma. Interessante, bem. né? Como Deus trabalha, né? Eu queria, Aninha, ler um trechinho aqui que eu gostei muito, que eu tenho grifado. Pode ler? Naquele momento, Deus afirmou a Moisés que ele adoraria ao Senhor
naquele mesmo local, junto com os israelitas libertados, e que seria um sinal de que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o estava conduzindo. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram aos Sinais. Olha que coisa, tudo, como Deus faz as coisas, tudo no detalhe, né? Como foi tão bem preparado para que eles chegassem naquele lugar e Moisés tivesse agora aquele privilégio de lembrar quando ele disse para o Senhor: Senhor, eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo, manda outro no meu lugar. Agora Moisés chega lá tudo, sabe, feliz porque Deus usou ele como um instrumento de Deus, né? E para nós, para você que está em casa nos ouvindo, se você quer ser usado por Deus, você tem de se colocar na mão de Deus como fez Moisés. E Moisés se entregou na mão de Deus e ele fez um trabalho maravilhoso de tirar todos os nossos irmãos que estavam cativos no Egito. Sim, ele queria fazer uma obra que era tornar eles uma nação santa. Uma nação peculiar, como fala no verso para memorizar. Interessante que o Tato falou, Deus usou Moisés, junto com Arão e Miriam, eles saíram e agora estavam ali adorando aonde Deus queria que eles adorassem. Justamente. E aí, como se fosse, você lendo aqui veio na minha mente, como se fosse um tipo de reconhecimento pelo que Moisés fez. Uma gratidão, né? Uma gratidão, olha, se esse povo está aqui, é porque você um dia aceitou o chamado, Justamente. a tarefa, o desafio, e olha aí esse povo liberto. Você teve parte nisso aí também. Olha como Deus ele gosta de compartilhar as bênçãos. E aí a gente trazendo para os nossos dias. Talvez aquele pai que nos assiste, aliás, um abraço para os pais, né? Alguns fins de semana atrás a gente comemorou o Dia dos Pais. Um abração para os pais que nos assistem aí. Talvez aquele pai que lutou para que seu filho se formasse na faculdade, lutou para que seu filho ou sua filha se casasse, tivesse constituído família, e agora está o pai ali recebendo as homenagens, reconhecimentos, parabéns, tudo que ele fez. Quando eu digo pai é mãe também, tá? Deixa bem entendido. É como se Moisés estivesse passando por isso. Justamente. Ele vendo ali que os seus esforços valeu a pena. Valeu a pena. Assim como um pai, como uma mãe que tanto faz pelo filho, ou talvez um líder de igreja que tanto faz pela igreja, vê e reconhece, poxa vida, o meu esforço valeu a pena. Paulo fala isso. Ore por mim para que eu possa não correr em vão, salvar tantos e eu mesmo ser salvo. Paulo ele vai trazer isso em algum momento do seu ensinamento, das suas cartas, do reconhecimento. Poxa, chegamos até aqui, que alegria, valeu a pena. Sim. As horas chorando, as horas passando ali em claro, as horas passando em oração, as dúvidas que cercam, mas valeu a pena porque estamos aqui. Com certeza. Ainda, para darmos um fecho aqui, um fechamento no domingo, a lição vem falando que ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar seu caráter aos outros, especialmente às nações ao redor. Hoje, nós estamos agindo como uma nação santa, uma nação especial, uma nação peculiar. É um convite de Deus, né? Exatamente. É necessário que nós olhemos para nós e realizamos uma autoavaliação das nossas ações, da forma que estamos nos portando, da forma como estamos agindo lá fora. Porque esse ano, além de purificar eles espiritualmente, também serviria para tirar da mentalidade deles a noção de escravos. Justamente. O sofrimento foi muito grande. Exatamente, né? Imagina, durante 400 anos esse povo viveu como escravo. Tirar uma mentalidade leva tempo. E é por isso que Deus chega e fala que eles tinham que se preparar. Haveria uma preparação, uma forma deles agirem para poder, não aceitar, para poder receber o decálogo entre eles. E eu achei isso muito interessante, por causa que ainda no capítulo 19, os versículos de 9
a 25, Deus vem detalhando o que deveria ser feito, como deveria agir, como eles deveriam se portar durante esses dias. Se preparando, né? Exatamente. E nós devemos fazer a mesma coisa. Não essa mesma preparação que eles fizeram, mas uma preparação espiritual. Porque hoje essa mensagem passou a nós, né? Essa mensagem hoje é para nós. Nós e não aqui falamos a linha. que somos o Israel espiritual. Isso, justamente. Precisamos também fazer a preparação como um Israel espiritual. Aqui, como você vai já passar para segunda-feira, eu tenho uma notinha que eu sempre gosto de grifar. Diz assim, ó: imagina ser o tesouro especial. Ai, que coisa mais linda! O tesouro especial de Deus. Que privilégio especiais isso envolveria? Que responsabilidade especial você teria? Olha, a gente ser um tesouro especial. A gente sabe quando você tem uma coisa, né, que a gente gosta, né, que ou seja um filho ou um animalzinho que seja, né, você tem de estimação em casa, né, quando você vê ele doente, você sente, né? E Deus está dizendo que nós somos um tesouro especial para Deus. E então nós devemos se sentir orgulhosos disso, porque sabemos que somos amados por Deus, né? Deus nos amou tanto que Ele mandou seu Filho aqui nessa terra para morrer em nosso lugar. Vocês falaram, é interessante a observação de vocês. Eu até grifei também aqui, né? Coloquei aqui para não esquecer. Entre tantas nações, Deus escolheu aquele pequeno povo. E hoje, como nós somos o Israel espiritual, não o Israel literal, mas existe o Israel invisível, que a gente não vê ainda, mas existe. Tem aí o Israel invisível, que em algum momento eles vão ser despertados. A gente percebe que entre tantas denominações, Deus levanta um povo. Deus levanta algumas pessoas ali pequenas, insignificantes, assim como era a nação de Israel. O que era Israel? Nem nação era um bando, desculpa usar essa expressão, mas era um amontoado de escravos. Escravos? Nem nação era. E Deus foi lá e falou: eu quero vocês. E a gente crê, como adventista do sétimo dia, que nós nascemos num movimento profético, onde havia ali 3, 4 facções ali, 3, 4 grupos. Deus tira desses 3, 4 grupos o que hoje é a igreja adventista do sétimo dia, que está em mais de 200 países. Então percebe como é importante a gente ter isso em mente? Mas o preparo, como você fala aqui na parte de segundo, o preparo é sempre necessário. Sim. Eu quero já entrar nisso, me permite aqui? Claro. Na questão do preparo. Deus nunca faz nada sem primeiro preparar o seu povo. Nós vemos lá em João capítulo 6, quando o povo passou horas e horas ouvindo Jesus falar. Então aí você está alguns minutos conosco aqui, já está cansado de a gente ouvir. Eu espero que não, tá? Não canse de ouvir a gente não. Fica mais um pouquinho, a gente é legal. legal. Fica um pouquinho com a gente. Aquelas pessoas, está lá em João capítulo 6, depois você pode conferir na tua casa. As pessoas já estavam horas e horas sem comer, sem se alimentar. E agora vem, ó, seu povo está com fome, manda embora. Jesus falou: dá de vocês o que comer. E aí, nós conhecemos, quem lê a Bíblia sabe, Jesus falou: manda que todo mundo se assente. Organização. O nosso Deus é organizado. Pede para todo mundo sentar. Só de homem tinha 5.000, mais de 5.000. Você tem uma ideia. Tem outro fato também, lá em João capítulo 13, que fala sobre a cerimônia do lava-pés. Note ali, você pode ler em casa também com o tempo, a tarefinha que a gente dá para você, como Deus ali, Jesus Cristo, Ele foi ensinando de forma gradativa ali para os discípulos o processo da cerimônia do lava-pés. Não foi de qualquer jeito. Ó, pega lá a toalha, pega a bacia, coloca água, não. Percebe? Pode ler lá, você vai ver no capítulo 13. E outro detalhe, para terminar a minha fala dessa parte aqui, Atos capítulo 2, que fala sobre o Pentecostes. Aquelas 120 pessoas que estavam ali no Pentecostes, na festa do Pentecostes, eles ficaram 10 dias em oração ali. 10 dias, Aninha, Walter, amiga, se preparando para receber a chuva temporã. Não foi do nada. Não foi de qualquer jeito. Não foi de qualquer jeito. O nosso Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito, de supetão, porque deu vontade. Não, Ele é um Deus de ordem. E a gente vê que só depois do povo ter se preparado, que aí vem
os 10 mandamentos. Justamente. E os 10 mandamentos são o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eu sempre gostei muito de história, a matéria história, sabe? E eu lembro que quando eu estava estudando, acho que era a antiga 7ª série, o atual 8º ano, uma professora estava falando sobre as leis que tinham nos outros países que ficavam naquela região. A gente estava estudando naquela região. E ele estava explicando que várias das leis que estavam ali, elas vinham ali para organizar tanto a vida religiosa daquela nação, como a vida civil daquela nação. Deus estava criando uma nação especial. Então ele precisava também trazer para eles as suas leis. Do mesmo jeito que o Brasil tem a Carta Magna, que é a Constituição, os Estados Unidos tem, a França tem, tantos outros países têm, Israel também precisava de uma Constituição. E que é uma melhor Constituição do que uma Constituição feita a partir do próprio caráter de Deus? Verdade. Isso era um privilégio, né? Era um privilégio deles. Era uma dádiva especial e ainda mais que os 10 mandamentos eram a palavra da aliança de Deus com aquele povo. Eu achei aqui interessante o Êxodo capítulo 19, do 9 ao 25, que Deus deu ordem para Moisés e disse para que ele descesse lá e preparasse o povo. Falou, Moisés, eu vou descer, mas vá lá, prepare o povo. E olha que Deus é, como você diz, ele é um Deus santo e ele gosta que o povo se santifique para viver a presença de Deus. Que até ele pediu para Moisés, mande que o povo se banheie, se tome banho, se prepare, fica preparadinho e lá na presença, porque eu vou descer. E uma coisa interessante, Aninha, que eu gostei aqui, que antes de Deus descer, desceu uma nuvem na frente de Deus, para que eles não pudessem ver a glória de Deus, que eles não iam suportar. Mas naquela nuvem, Deus estava tão pertinho deles, eles ouviam a voz de Deus. Tudo que Deus estava falando, eles estavam ouvindo. Os trovões, né? As trombetas tocando, e aqui diz que eles chegaram até a tremer de medo, sabe? E em cima do que você está falando, eu até separei aqui, se o pessoal da mídia quiser jogar aí na tela, aí pode jogar, está lá em Êxodo 19, no verso 8. O povo ouviu os trovões, os relâmpagos, e agora Moisés vai e passa para eles as orientações. Olha o que eles falam no verso 8 do capítulo 19. Então o povo respondeu a uma. Quando diz a uma, é todo mundo junto. Todo mundo E junto. uníssimo. Uníssima, exatamente. Todo mundo ao mesmo tempo. Tudo que o Senhor falou, faremos. Guarde essa informação. Agora a mídia pode jogar para mim lá no capítulo 24, no verso 3. Olha só. Aqui já é um outro momento, tá? E aí veja o verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Percebe a repetição aqui? Que coisa maravilhosa. O que né? me leva a, quando eu li esses dois textos, me leva a um casamento, que para mim é a aliança mais maravilhosa que um ser humano pode ter. O batismo é algo tremendo? É algo tremendo. Muito lindo. A ordenação é algo tremendo? É algo tremendo. Mas o casamento para mim sobressai, na minha opinião, e se você não concorda, está tudo certo, tá? A gente não tem problema. Ainda somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus, tá? Estamos juntos. Agora, quando você está diante de um pastor ou de um líder espiritual e você fala, vou fazer isso na riqueza, na pobreza, na dor, na doença, na alegria, na felicidade, a gente percebe que muitos têm quebrado esse juramento, têm quebrado essa aliança, muito bem, esse compromisso. O povo falou em uma só voz, uníssono, tudo faremos. Eles fizeram? A história está aí para comprovar, né? Passou tempo, poucos tempos, eles já estavam quebrando a aliança que eles tinham feito com o Senhor, né? Sim, e é triste nós pensarmos nisso, mas é alegre, é a maior alegria que nós temos em saber que Deus quer fazer uma aliança conosco e que a lei dele é baseada no amor. E aí vem a questão, cuidado com o que você fala,
cuidado com o que eu falo, porque aquilo que eu falar pode ser usado contra mim. Aquilo que você falar pode ser usado contra você. Muito bem. É muito sério as nossas palavras, os nossos votos, os nossos juramentos. Sim, é seríssimo. Não é para ser feito de qualquer jeito, ser levado pelo fogo da emoção. O nosso Deus, ele é um Deus da razão. Ele mexe com o nosso racional. Ele quer que aceitemos Ele pela razão, não unicamente pela emoção, pelo momento, porque a música foi bonita no apelo, por causa que o sermão, o pregador ou a pregadora tinha uma boa oratória, mas porque Deus falou com ele claramente. Tanto isso é verdade que você está falando, que se não tivesse da parte de Deus a espera da nossa atitude racional, Ele não tinha preparado o terreno, não tinha plantado a semente, não tinha semeado, Ele teria feito de qualquer jeito. Eles vão pela emoção mesmo, eles vão ali pelo calor do momento, pela empolgação, então não tem necessidade de preparar nada. Então Deus ali prepara o ambiente para que a gente, em cima do que a gente está vendo, a gente possa ter o quê? Uma atitude, uma escolha racional, baseado na razão. Sim. Quando nós vamos para a terça-feira, nós chegamos no ápice do momento, que é a entrega do decálogo. E algo muito interessante, se você quiser dar uma conferida na sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, o versículo 1, na minha versão, ela fala assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Antes de Deus começar a dar os 10 mandamentos, Ele primeiro lembra do que Ele fez por Israel. Ou seja, Ele fala assim: eu tirei vocês de lá, tirei vocês da escravidão, agora vocês estão sendo uma nação. E uma nação precisa de ordem. Aí Ele começa a falar sobre os 10 mandamentos, que como eu falei antes, se fôssemos resumir os 10 mandamentos em uma única palavra-chave, seria amor. Pode falar, Edinho. Eu peguei aqui, fui pesquisar, o número 10 na mentalidade judaica é muito significativo. Para nós o número 10 é o quê? É o melhor jogador, para nós o número 10 é a melhor nota, o número 10 é o supra-sumo, o número 10 é o bam-bam-bam. Na mentalidade judaica não, na mentalidade judaica a coisa é mais profunda, o 10 significa plenitude. Você já pensou? Pare para pensar, plenitude, ordem divina, comunidade e responsabilidade espiritual. Que eu achei mais interessante. Isso é muito profundo, né? Então o número 10, ele tem esses significados. E aí você vai para os 10 mandamentos, como a Aninha falou. Quando se está baseado no amor, as outras questões, Aninha, Walter e a amiga que nos ouve agora, e amiga, as coisas se tornam menos difíceis. Sim. Porque o nosso Deus, Ele é amor. E é esse Deus que deu a lei, que vai te possibilitar você observá-la. Então, a gente vai ver aqui mais para frente, porque também tem pessoas aí que estão pensando, poxa, vai falar da lei agora, já entrou na lei, eles prepararam o terreno. Lá vai os legalistas, lá vai os legalistas. Eles são assim mesmo, eles prepararam o terreno. Vão com aquela fala bonitinha, mansa, engraçadinha. Estava demorando para falar da lei. Não, mas você vai ver a lei de uma perspectiva diferente. E vamos começar com essa perspectiva diferente, Tato, que nós conseguimos ver que a lei, ou decálogo, como é a forma real que deveríamos chamar, ela é dividida em duas coisas. Duas partes. Então nós vimos aqui que dois amores. A primeira parte, é a parte, deixa eu ver aqui. Aqui é Deus acima de tudo, que é o vertical, né? A vertical. E depois, amar ao seu próximo a ti mesmo, ela está no horizontal, né? Exato. E é uma coisa interessante, que como você estava comentando, que Deus não faz nada sem primeiro preparar. Para Ele dar uma lei dessa daqui, como ela está passando aqui dos 10 mandamentos, primeiro Ele prepara o povo. E hoje, nós vemos nos nossos dias, eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que parece que a lei de Deus virou
uma coisa banal, não tem mais sentido. As pessoas falam, não, isso não precisa. Mas aqui está falando que fazer isso aqui é pecado. É nada, Deus é bom. A graça nos salva, a graça cobre tudo. Deus é bonzinho. Deus é amor, né? Deus é amor. E nós vemos aqui que se fosse dessa maneira como o ser humano está pensando hoje, por que Deus fez um preparativo tão grande no Monte Sinai, com aquele povo, preparou aquele povo para se santificar, para receber uma coisa que veio das mãos de Deus, foi escrito pelo dedo de Deus. Então não é uma coisa que o ser humano pode brincar, foi uma aliança eterna. Os mandamentos de Deus é uma aliança eterna, que ela começou no Éden e ela vai permanecer até quando Jesus voltar. Verdade. Eu separei aqui, Aninha e Walter, amigos aí, a essência de cada mandamento. O articulista aqui ele colocou, né, de forma bem sucinta, né? De forma bem sucinta, mas eu fui pesquisar e eu busquei assim, de fato, dentro do Espírito de Profecia e dentro do original, o que simboliza mesmo esses 10 mandamentos. O primeiro mandamento nada mais é do que a lealdade. Lealdade, né? O segundo mandamento nada mais é do que a adoração. O terceiro nada mais é do que a reverência. Não tomou o nome de Deus em vão. O quarto mandamento nada mais é do que a dependência. Depender de Deus. Saber que nesse dia Deus está cuidando dos seus entes queridos, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos teus problemas, em todos os sentidos. Então o sábado ele tem essa bênção também. O quarto mandamento, então, somente é respeito à autoridade. Pai e a mãe, respeito o pai e a mãe que tem o temor do Senhor. O próximo mandamento, a fidelidade, questão do casamento. Casamento, a fidelidade. E aí depois vem aí a sinceridade e a questão da gratidão, que é o último, você se contentar com aquilo que você tem. Então por isso que ele fala, não cobiçarás o quê? Nada do teu próximo. A casa, o jumento, hoje seria o carro. Porque geralmente quando você cobiça, a posição social. A posição. Então você tem que estar feliz com aquilo que você tem, que é aquilo que você reconhece que foi Deus que te deu. E se Deus quiser te dar mais do que além do que você tem, faça por merecer. Mas se contente, não cobice. Então fala aqui, contentamento com o que você tem e gratidão pelo que Deus te deu. Olha como é fantástico os 10 mandamentos. Cada mandamento, nós vamos ver, ele tem uma profundidade, né? Nossa, ele se a gente fosse estudar cada um isolado, a gente passava aqui umas 4 horas facinho falando. Isso, o oitavo aqui, Aninha, eu pulei, é o que eu não furtarás, não me pertence. Me pertence. Então aquilo ali não me pertence. Você está pegando uma coisa que não é tua. Entendeu? Não me pertence, então não vou tocar. Sim, e é através do amor, porque temos que lembrar que os 10 mandamentos, o decálogo, a essência, o amor, que obedecemos a Deus. Com certeza. Que a pessoa que não ama, não conhece a Deus, né? Porque Sim. Deus é amor. Agora você vem comigo aqui. Se você for escrever tudo isso que a gente colocou aqui no papel, e você for estudar a vida de um ser criado, e esse ser criado, ele se tornou o anjo mau, ele quebrou todos esses princípios aqui. Um por um. Ele foi quebrando de forma, assim, escala. Ele não foi leal, ele não adorou quem devia ser adorado, ele não foi reverente, ele não respeitou a autoridade. Mentiu, cobiçou. Você está entendendo? Ele quebrou, então, esse mandamento, esses princípios, Moisés escreveu, é claro, por orientação divina, ele escreveu aqui no livro, mas Deus escreveu na pedra, não foi assim de forma casual, já existia na eternidade, tanto que os outros mundos são regidos por esses princípios. Por essa Constituição. Essa Constituição. Muito bem. Porque ela reflete o caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Deus, E o caráter do nosso Deus é? Amor. Amor. O caráter do nosso Deus é perfeito. Amor. E Ele queria que a sua nação vivesse segundo esse padrão. Porque nós normalmente gostamos de nos medir pelos padrões que estão à nossa volta. Então, quanto mais baixo o padrão que a gente observa, mais baixo será a forma como vamos agir. Mas quanto mais alto o padrão que nós observamos, mais alto será a forma como agimos. E se nós observarmos
o caráter de Deus como o nosso padrão, aquilo que queremos atingir, seremos seres humanos melhores, não perfeitos, porque nós ainda pecamos, mas seremos seres humanos melhores. E é aí que vem na quarta-feira, falando sobre as diferentes funções que a lei de Deus tem. Porque muitos acham que a lei de Deus é só não, 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 não e não. Mas não é assim que funciona. Eu sou professora de bebês. E uma das coisas que nós mais temos que fazer é colocar limites para eles. Justamente. Por causa, se depender deles, eles vão trepar no berço, vão trepar na mesa, vão tentar pegar a tesoura, vão tentar colocar o dedo na tomada. Isso. E precisa do? Não. Então, aí entra o não, né? Aí entra o não. Aí entra o não nos 10 mandamentos. É aí que entra o não da lei, de quando Deus quando nós pedimos alguma coisa para Deus, Deus fala não. É um não. Porque ele é pai, né? Exatamente, ele é pai. Ele é pai. Pai sabe o momento de colocar limite. Pai sabe o momento de falar, não, você não vai fazer isso. Não, não pode fazer isso. Então até aqui você pode. Daqui para cá você já corre risco. E ainda Deus mostra as consequências se nós fizermos as coisas erradas. É uma coisa tão interessante isso que a Aninha está falando, que a gente que já vem já de 50 anos já de igreja, que a gente vem lá dos tempos, né, quando a gente era criança, e eu percebo que quando a gente vem seguindo a lei de Deus, andando segundo esse caminho, a vida da gente é uma benção. Você não vai ter problema com a autoridade, você não vai ter problema com o vizinho, você vai ter, porque quando você cumpre a lei do Senhor, a Bíblia diz que a lei do Senhor, ela dá para nós entendimento. Sim. Você passa a entender o que Deus quer de nós. E o mundo sem lei é que nem nós vemos aí o trânsito, né? Você vem vindo correndo com aquela pressa, mas de repente o sinal fechou, vermelho. O que você tem que fazer? Tem que parar, não tem? Então, por quê? Porque tem uma lei que está indicando lá. Se você é um bom cidadão, você tem que parar, parar, respeitar, porque é o momento do outro agora. O meu momento agora, por alguns instantes, estou impedido. Agora é a vez do outro. Depois é a minha vez. E falar a verdade, Edinho, nada nesse mundo se rege sem lei. Nós vemos no Senado, na presidência, na prefeitura, nos hospitais, na natureza, em tudo tem lei. Tudo tem lei. E agora, por que nós não vamos querer seguir a lei que Deus deu para nós, para o nosso bem? Se você seguir por ela, Davi diz que aquele que tem a lei do Senhor no seu coração, ele vai ser feliz, ele vai ser bem sucedido. Eu coloquei aqui, Aninha e Tato, eu coloquei aqui, o articulista falou aqui, né? A lei é como uma cerca. Sim. Eu vou ter um pouco mais assim, para mim a lei é como um muro de proteção. Proteção, né? Porque quando eu não quebro o 7º mandamento, se eu sou fiel à minha esposa e não fico aí com várias mulheres, não fico ali tendo uma vida dissoluta, eu não corro o risco de ser contaminado. Muito bem. Eu não corro o risco de ser morto, assassinado, não corro o risco de ser enganado. Então percebe como a lei, eu estou citando apenas o 7º, não adulterarás, mas você é uma pessoa inteligente, racional, você pode aí abrir o leque. E você vai ver que cada um desses mandamentos vai proteger você. Vai proteger você, proteger a tua família. Então Deus, quando Ele fala não, por trás do não, eu vou até mais longe, na frente do não tem um sim. Tem um sim. Que é o sim da liberdade, que é o sim da felicidade. Da verdadeira liberdade. Da verdadeira liberdade. Bem dito, Aninha. Porque quando você pensa assim, eu sou um dissoluto mesmo. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, hoje eu visito tal lugar. Não, você não é livre. Você pensa que é, mas não é. Você está sendo apenas mais um fantoche na mão, desculpa usar a expressão, na mão do diabo. E uma coisa que você muito bem colocou nesse final é quando você entende que você está fazendo algo errado. E nós só entendemos quando estamos fazendo algo errado quando olhamos para a lei. E eu gosto muito do que está lá em Tiago, Tiago 1, do 23 ao 25, se você quiser ler em casa, o livro de Tiago, a gente passou uns anos atrás estudando ele, é um livro maravilhoso também.
ele vem falando que a lei serve para nós como um espelho. Um espelho, né? Que mostra as nossas falhas, que mostra os nossos erros. E eu Ô, gostei Aninha, muito. eu queria dizer para vocês Sim. que eu não gosto muito de olhar no espelho. Você Viu? não gosta? Não é muito amigo de espelho, não? Eu não sou. Porque quando a gente olha no espelho, a gente percebe que a gente lembra o tempo de criança e fala, nossa, mas olha aqui, olha o cabelo, está acabando o cabelo. Mas Porque o espelho mostra, né? O espelho, ele é mentiroso? Não, o espelho é sincero, ele mostra o que você é. E assim é a lei de Deus. Sim, por isso que é uma excelente comparação. Ilustração, a lei né? de Deus com o espelho. Justamente. E é outro ponto ainda que traz que é o espelho, por exemplo, de manhã ou quando a gente estava no serviço, vai para casa, que vai tirar a sujeira De do nosso maneira rosto, nenhuma, que vai tirar O espelho, a só, fuligem. o espelho só mostra, né? Exatamente, ele onde só que está aponta. sujo, né? Onde que a gente sujou o rosto. Sim, o espelho só vai apontar, ó, aqui tá sujo, aqui tá desalinhado, melhor você trocar essa roupa porque não ficou muito legal. Isso. Mas só que quando aí entra... Aí a solução, onde tem a minha? Exatamente. É aí que entra o ponto da lei, que é a lei aponta para Cristo. A lei aponta que o ser humano tem a necessidade de ter alguém para limpar ele, perdoar, consertar. Pegando a fala do Tato aí, ele falou que não gosta de olhar para o espelho. Talvez eu falo para alguém que está assistindo essa gravação, que não gosta de olhar para a lei. Porque quando olha bem. para a lei, ele se identifica, ele vê o seu estado atual e ele está tão contente, vamos dizer assim, com o seu contato atual, que ele não quer olhar para a lei. Ele não quer que a lei mostre para ele, ó, você não está legal aonde você está. Esse caminho que você está trilhando vai te levar à perdição. Vem para cá. E muitas vezes a gente não quer olhar para o espelho, porque o espelho vai ser verdadeiro com a gente. Vai ser sincero. Vai ser sincero. E a gente não gosta muitas vezes de A quando gente é não sincero. gosta, não a gostamos. a gente gosta de ser bajulado. Exatamente. É isso que a gente gosta, de falar, ai, você está certo. É isso. Não, todo mundo desliza uma vez. Não, você pode continuar fazendo isso que vai estar tudo bem. A tendência do ser humano é essa, né? A tendência do ser humano é sempre pender para o lado errado e nunca buscar aquilo que Deus tem de melhor para nós, né? Sim. Perfeitamente. E é por isso que é tão necessário a existência da lei. Porque a lei nos mostra aonde está o nosso erro e a lei nos aponta Para quem temos que ir. exatamente para quem nós devemos correr. Para solucionar o nosso problema, né? Sim, E quem pode solucionar o nosso problema é Jesus. Jesus Cristo. Somente Ele. Na quinta-feira nós chegamos com o título que vem falando a lei como promessa de Deus para nós. E eu achei muito interessante que vem falando assim, devemos entender o decálogo como promessas de Deus que nos guiarão no caminho correto para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós. Então, nós devemos tirar aquela ideia de que a lei é só não. É só não pode isso, não pode aquilo outro. A lei, na verdade, são promessas de Deus. Ó, se você não fizer isso, você vai ter uma vida assim. Se você fizer isso, eu vou te abençoar assim, vou te proteger, vou te guiar. Tanto que no estudo da lição vem falando que o termo hebraico usado para os 10 mandamentos, na verdade, são palavras que também podem ser traduzidos como promessas. Justamente. Então, podemos falar que os 10 mandamentos, na verdade, são as 10 promessas de Deus. 10 promessas de Deus. Quando você vai lá para Mateus capítulo 5, você vê ali as bem-aventuranças. Que são o quê? Promessas. Promessa de Deus. Para quem é fiel, né? E quando você faz ali um paralelo com os 10 mandamentos, você vai perceber que são as mesmas promessas. As mesmas promessas. Porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Além do Deus ser o mesmo, a essência do ser humano é a mesma. O mesmo ser humano que estava ali ao pé do Sinai, a essência, a forma como eles foram criados é a mesma que nós fomos. Sim. Ninguém aqui é um extraterrestre. A mesma forma que aqueles homens, aquelas mulheres nasceram,
no pecado, nós também exatamente, nascemos no pecado. ao pé do Sinai, a essência hoje é a mesma. As mesmas pessoas que estavam ao pé da montanha ali, das bem-aventuranças, a essência hoje é a mesma. Com certeza. Deus sabe disso, meu querido. Deus sabe disso. Sim, por isso que a lei aponta para Cristo. Alguns falam que Cristo aboliu a lei, que não Justamente. precisa mais da lei, mas só que é a lei que nos mostra a nossa necessidade de Cristo. Paulo fala É- que o fim da lei é Cristo, né? Mas quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida vai ser guiada por Jesus. Aí a lei não tem mais poder sobre nós. Sim, Justamente. Cristo é a finalidade da lei. Cristo é a nossa maior necessidade. E eu espero que, como nós estudamos aqui e entendemos isso, você também entendeu que só precisamos de Cristo Jesus em nossa vida para podermos ter uma vida feliz, próspera e com paz. Amém, Eu espero Senhor. você na nossa próxima lição, para juntos recapitularmos ela, estudarmos ela, revisar ela, para aprendermos um pouco mais sobre esse imenso amor que o nosso Deus tem por nós. Amém, Senhor. Até a próxima!